É, acho que tem uma naturalização, né? O idoso, ele mostra como é natural essas relações, né? Em alguns momentos ele vai falar que os de cima são os de cima, eles não vão te ouvir. E os de baixo são os de baixo, amado. Não fala com eles, que eles estão abaixo de você, não vai mexer com essa gente. Ele tem uma hora que ele mija, né, na galera que tá embaixo, o idoso, né? Interessante perceber como. Eu fiz uma anotação, né? Até o modo como ele come é mais polido. Naquela ideia que eu tava falando sobre civilização e barbárie. O idoso ele come de uma forma. O personagem dele ele come de uma forma muito mais grosseira, assim, né? Ele devora mesmo a comida, ele pega com a mão, aquela coisa toda, parece que tá morrendo. O mais jovem ele vai lá e faz assim, ó. Até no modo como ele trabalha a personalidade do personagem, dá pra perceber que essa personalidade é muito mais polida, ela é muito mais educada, né? Ela tem uma certa fineza. Em determinado momento do filme, uma pessoa se mata. E aqui é uma coisa interessante, né? Porque o idoso, já adaptado ao sistema, diz: Ah, isso daí, amado. Mais um. Vamos superar. Ele, tipo, dane-se. Ele comenta alguma coisa sobre o vinho, etc. Enquanto que o jovem fica inconformado. Então, retomando a minha tese de que ele é um inconformado, ele não se adapta a essa selvageria, ele não se adapta, ele não aceita que essas coisas podem ser naturais. Ele aceita que existe, ele pensa que podem existir outras possibilidades desse poço, para a existência dessas pessoas desse poço, né? E aí ele percebe que todo mundo é apático, todo mundo vê a pessoa se suicidando e não faz absolutamente nada para impedir. Ah, e tem uma frase muito interessante aqui que eu anotei também. No poço todos são livres para escolher. Gente, eu não vou falar sobre tudo que eu anotei, tá? Eu vou pincelar as coisas principais. No poço todos são livres para escolher. E aí eu destaquei essa fala porque eu acho ela uma fala muito forte, porque como eu tô fazendo um paralelo com o nosso sistema social, né, o modo como a gente vive, o sistema capitalista e tudo mais, será que realmente nós somos mesmo livres para escolher? Acho que esse debate da liberdade é um debate antigo, que tá voltando com muita força no mundo de hoje. E é algo que me marcou muito quando eu vi, exatamente por conta disso, né? Eu acho que é muito forte essa fala, né? No poço todos são livres para escolher. Será? O poço ele tem uma lógica. Eu acho que é isso que é interessante que o filme mostra. O poço ele tem uma lógica de funcionamento, que é administrada pela administração. E em determinado momento do filme alguém fala: a administração não tem consciência. Isso também é muito interessante, é um dado importante pra gente tentar entender e fazer esse paralelo com o mundo que a gente vive. Uma fala também importante, né? A fome nos deixa loucos, nesses casos é comer ou ser comido. Isso também, retomando aquela ideia do mundo como um mundo selvagem, como uma selva de humanos, onde um vai devorando o outro na medida em que eles precisam sobreviver. É interessante quando o personagem decide descer, em determinado momento do filme ele vai descer para o último andar, você vê como em determinado momento do nível não há possibilidade de existência. E eu acho que isso me faz refletir muito sobre a questão do que desumaniza as pessoas, né, num geral, assim. A gente percebe que em determinado nível para baixo do poço, sei lá, do nível 100 para baixo, enfim, tô dando um chute, não há possibilidade de existência nenhuma. É literalmente a política da morte que ronda aquelas pessoas. Só a morte. Assim, é inexplicável. As pessoas comem umas às outras, literalmente no filme, mas isso é metafórico também, né? Então, pra gente perceber como não é a possibilidade de existência, de você ser sujeito, de você viver minimamente uma vida decente, porque ali é só selvageria geral, uns contra os outros, porque as pessoas estão desesperadas para sobreviver. Uma coisa interessante, né?
que é muito importante e muito interessante trabalhada no filme é a questão da própria movimentação política daquelas pessoas para tentar mudar, né, o mecanismo do poço. O que acontece? Em determinado momento, vai acontecer umas coisinhas lá e o jovem não mais vai ficar com o idoso. Ele vai ficar com uma outra mulher que trabalhava para aquele poço, né? Que trabalhava para administração do poço. E ela fala também, ela é meio que nem ele, assim, uma pessoa mais idealista, ela fala sobre mudar o mecanismo do poço, etc. Só que o que acontece? Ela fala sobre uma solidariedade espontânea. E aí é muito interessante também, porque o personagem principal vai dizer, não existe solidariedade espontânea. Aí ele já tá mudado, ele já tá um pouco mais metamorfoseado no idoso, ele já tá um pouco mais pessimista, pé no chão. E eu acho que é isso que é interessante, né? Não basta, esse é um discurso interessante que tá nas entrelinhas do filme, não basta você querer mudança, não basta você ser idealista, tem que ser realista ao mesmo tempo. Você tem que ser idealista e realista. Então assim, não existe solidariedade espontânea entre as pessoas. A mudança, ela nunca é ela nunca é espontânea. A mudança tem que ser forçada. E a mudança só existe porque algo não está certo. Algo está incômodo. Então tem um diálogo no filme também, né? Que se diz assim... precisava convencê-los, estão convencidos com merda, mas eficaz com solidariedade. Tem uma fala que me marcou muito também no filme, que essa mulher, essa segunda mulher, companheira de cela dele, vai dizer, aqui não é um lugar para amante de livros. Quem traz um livro pra cá? Isso também é muito forte. Porque eu sou uma amante dos livros e às vezes é cruel viver nesse mundo sendo amante dos livros, viu? Não é por nada, não. Ah, sim! Vai acontecer um negócio no filme. E aí, essas duas pessoas que foram os companheiros de cela desse personagem jovem, eles vão virar a consciência dele. O velho vai ser essa consciência cínica, mais adaptada. Então ele vai ter vários momentos de crise ali, mas pro final do filme ele vai ter vários momentos de crise. Então o idoso talvez seria essa consciência mais selvagem, mais individualista, do tipo, cara, pensa em você mesmo, não fica querendo, né, ser o Messias. E a mulher vai ser essa consciência mais... Olha, vamos pensar, vamos ponderar, vamos... E eles vão trabalhando essas duas potencialidades dessa consciência ilusória, né, desse personagem. Bom, o último carinha do qual ele vai trocar a cela é um rapaz negro. Aqui, me parece que a produção tenta trabalhar alguma coisa relacionada com questões raciais que não pegou muito, né? E aí, é com esse rapaz negro que ele vai descer pro último andar do poço em busca de uma outra personagem, que é uma criança, digamos assim. Não, minto, perdão, falei bobagem. Eles vão tentar mudar o mecanismo do poço ao tentar chegar no último andar com comida. Em determinado momento eles param, porque eles encontram um homem em cadeira de rodas, um homem negro também. E aí você tem um diálogo muito interessante, que esse homem vai dizer assim, olha, educação vem primeiro. Convencer antes de atacar. Nesse sentido, esse filme ele é um pouco didático, né? Ele dá, apesar de alegórico, apesar de muito interpretativo, apesar de gerar discussão, ele é um pouco didático. Ele é meio tipo, olha... Ele quer... a produção, quem pensou esse filme, quis mostrar, tenta convencer antes, né, de bater nas pessoas, enfim. E aí vai entrar um ponto muito importante no filme, que é a questão da mensagem. Esse cara, ele vai falar assim, gente, não importa que vocês vão levar comida. Não importa. O importante é a mensagem. Como é que vocês vão levar uma mensagem? E aí a gente tem uma discussão muito interessante, que eu que sou da área de comunicação, sobre a questão do que é uma mensagem, do que é, por exemplo, um símbolo. Eles vão falar dessa questão do símbolo. Então aqui tem uma discussão sobre teoria comunicacional que é muito interessante. Que assim,
não importa tanto a ação, mas o sentido que se dá pra ação. Eu acho que, resumindo muito, é um pouco disso que o filme trabalha. E aí eles escolhem uma comida como mensagem, que é a panacota. Particularmente eu não sei o que é isso. É um doce, mas eu não sei o que é, nunca comi. Bom, e aí eles vão descendo, etc. E aí também tem uma parte do filme que eles falam que a mensagem não precisa de mensageiro. Isso também é bem interessante. Aí no final do filme, tem uma questão um pouquinho de trabalhar a jornada do personagem, né? Porque o idoso, ele vai dizer: juntos saímos e juntos peregrinamos, correrá a ambos a mesma fortuna e a mesma sorte. Parece que tem uma questão de trabalhar a jornada, meio que uma jornada de um alguém, né? Dentro desse poço, enfim. O final é aberto, como eu disse, você tem uma cena belíssima da plataforma da comida. Você tem uma escuridão, e aí você tem um foco de luz muito bonito azul, onde os personagens descem, né, até o último andar, que é o andar 333, e também essa questão do número tem uma questão também sendo trabalhada mais na alegoria religiosa em relação a isso. Gente, olha, vai acabar meu tempo pra segunda parte. Eu acho que é isso, assim. Eu falei bastante coisa do filme. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos em relação a isso. Espero que eu tenha dado algumas dicas pra quem já assistiu. Poder rever o filme em algum determinado momento, passar pra frente. Esse é um filme interessantíssimo. Esse filme, ele é, sim, digamos que uma explicação alegórica, estética, do que é o sistema sociopolítico que a gente vive, socioeconômico político que a gente vive, o modo como o capitalismo opera. Eu acho que dá pra tirar muitas discussões desse filme. Esse filme é interessantíssimo. E é isso, eu não vou me alongar mais, pra não ficar falando também sobre muita coisa, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido novas reflexões, diferentes de que outras pessoas trouxeram. Vejam o filme de novo, quem não viu o filme, que talvez tenha ficado curioso, que talvez não seja o seu tipo de filme. Talvez, né, você não gosta desse tipo de filme, assim, meio ficção, assim. Mas fica a dica pra você assistir. Esse filme é interessante, assim, ele é um pouco... Ele destoa um pouco dos filmes da Netflix, no geral, das produções da Netflix. Ok? Então é isso. Beijo, bye. Até mais.